Seu nome é sinônimo de blues. Sua música o tornou uma das figuras mais icônicas em seu gênero. Ele está consolidado como uma lenda e, no entanto, pouquíssimo se sabe sobre Robert Johnson. 29 músicas, 2 fotografias verificadas e centenas de perguntas sem resposta. A vida, a história e a habilidade artística de Johnson estão envoltas em mistério até hoje, mas sua música ressoa com milhões. No entanto, Johnson nem sempre foi um músico brilhante. Na verdade, era considerado relativamente sem talento, até mesmo em seus primeiros 20 anos. Supostamente, ele melhorou rapidamente na guitarra a ponto de fazer nascer uma lenda, a de que Johnson vendeu sua alma ao diabo para se tornar um mestre da guitarra. Johnson faleceu sob circunstâncias misteriosas aos 27 anos, dando origem ao infame Clube dos 27 e adicionando mais um ponto de interrogação à sua já confusa história. Robert nasceu em 8 de maio de 1911, em Asleyhurst, Mississippi, filho de Julia Dodds e Noah Johnson. Sua mãe já tinha dado à luz a 10 filhos com seu marido Charles, mas Robert nasceu fora do casamento, ilegitimamente, e provavelmente nunca conheceu ou falou com seu pai. Seu padrasto, Charles, era um fazendeiro razoavelmente bem-sucedido, mas após se envolver em uma disputa com um grupo de linchadores, foi forçado a se mudar para Memphis. Robert eventualmente foi morar com ele até os 8 ou 9 anos. Nessa idade, ele voltou para o Mississippi para morar com a mãe e o novo marido dela. Na adolescência, Robert começou a se interessar por música, experimentando diferentes aspectos dela. Ele aprendeu o básico da guitarra com um de seus irmãos e era considerado um talentoso tocador de gaita. Podemos também supor que ele escrevia músicas e cantava nesse período, mas tudo isso não agradava muito ao novo padrasto, que queria que ele trabalhasse nas plantações. Isso gerou conflitos entre os dois, e quando ainda era bem jovem, por volta dos 19 anos, Robert tentou encontrar sua própria liberdade e independência. Ele se casou com Virginia Travis, uma jovem de 16 anos, em 17 de fevereiro de 1929, mas infelizmente ela morreu um ano depois ao dar à luz. Robert se tornou então um viúvo de 20 anos, com um padrasto que não gostava e um pai que nunca conheceu. Sem esquecer que ele era um homem afro-americano vivendo no sul dos Estados Unidos no início do século XX. Robert teve uma infância intensa, e sua vida adulta não estava parecendo muito boa. Tudo o que Robert realmente tinha nessa fase era sua música. Foi por volta dessa época que o lendário ícone do blues, Sun House, mudou-se para uma cidade próxima à de Robert. De repente, um Robert Johnson perdido e impressionável estava ouvindo um dos maiores artistas de blues de sua geração se apresentar ao vivo todas as semanas no juke joint local. Neste ponto, Robert tinha alguma habilidade musical, mas era principalmente na gaita, como mencionado anteriormente, então ele não era considerado talentoso o suficiente para se apresentar nesses locais. No entanto, durante os intervalos, Johnson perguntava se poderia tocar nas guitarras deles. Em uma das entrevistas mais famosas já concedidas sobre Robert Johnson, Sun House afirma que ele era terrível e frequentemente pediam para ele parar de tocar. Follow me and Willie around on Saturday night, yeah, Willie Brown. And every time we stop for rest and sit at a little guitar over in the corner or something and go out to catch air, you know, get the guitar and be trying to play it and be just noising the people, you know. And the folks would come out and say, why don't y'all, some of y'all go in there and meet that boy, put get that thing down, he's running us crazy. Johnson pode ter estado no ambiente certo para observar a música que queria tocar, mas devido à sua falta de recursos e ao ridículo ao qual foi submetido quando tentou se apresentar, ele estava no ambiente errado para aprender. Essa pode ter sido a razão pela qual ele partiu. Ele se casou novamente em 1931, mas isso não o impediu de viajar pelo sul por cerca de um ano, um período confuso que é responsável por muitos mitos em torno de Johnson. Algumas pessoas especularam que ele partiu para tentar encontrar seu pai biológico,
enquanto outros acreditavam que ele estava exclusivamente focado em aprimorar sua arte. Mas a outra teoria, estranhamente a mais popular, é que Robert Johnson fez um pacto com o demônio. A história conta que Robert Johnson foi a uma encruzilhada local com seu violão antes da meia-noite. Ele começou a tocar suas músicas, e à meia-noite, o demônio apareceu. Pegou o violão, o afinou, tocou uma música e devolveu a Johnson. Esta foi a transação, o ponto de virada para Johnson como músico. Ele havia entregue sua alma ao próprio diabo e se tornou um mestre da guitarra, mas com isso, sua alma estava condenada ao inferno e uma morte prematura estava em seu futuro. A razão pela qual as pessoas acreditam que isso aconteceu se deve a um homem chamado Liddell Johnson, que em 1971 afirmou que essa era a maneira de vender sua alma e que seu irmão Tommy havia feito isso. Não havia relação entre Tommy e Robert, mas isso não impediu as pessoas de pegarem essa história e associá-la ao nome de Robert. Pelo menos é assim que a história vai. Obviamente, é uma história exagerada, mas mostra quão impressionante e rápida deve ter sido a melhoria de Johnson. A única maneira pela qual o público conseguia justificar seus talentos era com uma história tão insana, o que por si só nos diz o quão bom Robert Johnson realmente era. Quase certamente, entre 1930 e 1932, algo aconteceu que fez Johnson passar de considerado vergonhosamente ruim para um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Quando ele finalmente voltou para tocar para Sun House, ninguém mandava ele parar. Ele era tão bom que, quando terminou, todas as nossas bocas estavam abertas. Johnson levou seus novos talentos e começou a viajar com o colega artista Johnny Shines, onde aprimorou ainda mais sua arte, mas ainda não havia gravado nada, e seus talentos estavam sendo desperdiçados. Era meados da década de 1930, sua segunda esposa havia falecido, e Johnson estava determinado a gravar e fazer um nome para si mesmo. Ele entrou na loja de um homem chamado H.C. Spears, que trabalhava para o selo Ark Record. Finalmente, em novembro de 1936, Johnson estava em um estúdio gravando a primeira de suas quase 30 músicas. Ele continuaria retornando para gravar até o verão de 1937. Ele ganhava algum dinheiro com isso e havia construído uma pequena, mas leal base de fãs. No entanto, Johnson não era um nome conhecido em todos os lares, sua música tinha algumas conotações sombrias, como em Me and the Devil Blues, If I Had Possession Over Judgment Day, Hellhound on My Trail. E, claro, a mais famosa, Crossroad Blues. Temas obscuros como inferno, diabo e morte eram proeminentes em sua música, o que apenas acrescentava combustível à sua já sombria imagem. Mas isso era comum para o blues. Essas explorações temáticas não eram novas, eram atributos consolidados do gênero. No entanto, as pessoas enfatizavam as letras sombrias de Johnson para contribuir para a narrativa, embora houvesse centenas fazendo a mesma coisa. De qualquer forma, as gravações estavam feitas, e infelizmente, essa seria a discografia completa de Johnson, porque um ano depois ele morreria. Em 16 de agosto de 1938, Robert Johnson, com 27 anos, foi encontrado morto. Muito pouco se sabe sobre os detalhes de sua morte prematura. Na verdade, a data exata de sua morte só foi descoberta 30 anos depois, quando o jornalista musical, Gaildin Vardlov, encontrou sua certidão de óbito. Não havia causa de morte listada, então não existem respostas nesse departamento. Mas é claro que existem teorias. A primeira teoria, a mais plausível e a mais tediosa, é que Robert morreu de sífilis não tratada, herdada de um de seus pais. Era um problema comum para famílias de baixa renda na época, e é totalmente possível que Johnson tenha sido uma vítima disso. Mas, se você ainda não percebeu, nada a respeito de Robert Johnson é tão simples, e como você provavelmente esperava, há uma segunda teoria que diz que Johnson foi assassinado. Johnson havia se apresentado por algumas semanas em um baile do interior a apenas 15 milhas de onde foi encontrado. Supostamente, ele estava flertando com uma mulher casada nesses bailes.
Seu marido deu a Robert uma bebida, mas Sonny Boy Williamson, um colega músico e amigo de Johnson, deu um tapa na bebida da mão de Johnson e disse a ele que era perigoso aceitar bebidas de pessoas desconhecidas. Johnson ficou irritado com Williamson por fazer isso e aceitou uma segunda bebida que ele consumiu. Williamson escreveu um relato sobre isso, e ele era uma figura respeitada na comunidade do blues, com uma associação confirmada com Johnson. Portanto, é totalmente possível que ele estivesse dizendo a verdade. Se Johnson foi realmente envenenado é uma história diferente. No entanto, Robert Cormack, um notável pesquisador de blues, afirmou que rastreou o homem que matou Johnson e obteve uma confissão dele. Ele se recusou a revelar o nome ou divulgar a confissão, o que parece estranho se você é um pesquisador de blues e descobre quem matou um dos maiores ícones do gênero. É muito estranho que você não divulgaria essa informação. Mas esses relatos e declarações tornaram essa segunda teoria mais plausível, e muitas pessoas acreditam que seja verdade. De qualquer forma, o resultado final foi o mesmo. Johnson faleceu aos 27 anos, com poucas respostas sobre o que aconteceu, encerrando sua vida já insana com um fim incrivelmente infeliz e prematuro, mas morbidamente adequado para um personagem tão misterioso e interessante. Alguns de seus amigos, associados e colegas só descobririam sobre sua morte muito tempo depois, quando procuraram e perceberam, através do boca a boca, que ele havia falecido. Johnson desapareceria na obscuridade por 2 décadas após sua morte, permanecendo uma figura relativamente desconhecida no mundo da música, mas em 1961, a Columbia Records lançou o álbum King of the Delta Blues Singer, uma compilação do trabalho de Johnson que alcançou imenso sucesso e levou sua música a um público mais amplo. Foi amplamente considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos e solidificou Johnson como uma lenda do blues. Finalmente, ele foi reconhecido, e embora não tenha conseguido desfrutar dos frutos de seu trabalho, o mundo pôde apreciar sua obra e admirar sua grandeza. Seu sonho de se tornar um dos maiores artistas de blues de todos os tempos finalmente se realizou. Se Robert Johnson vendeu sua alma ou não para o diabo é uma pergunta que fica a cargo da crença de cada um, mas o que não podemos negar é que ele entregou sua alma ao blues. Pode-se argumentar que o que Johnson conseguiu em sua curta vida foi uma das maiores proezas já alcançadas por um músico. Sua curta discografia mudou o blues para sempre e influenciou centenas de músicos notáveis, continuando a fazê-lo até hoje. Ele venceu um Grammy em 1990 para o melhor álbum histórico. Sua música, Crossroad Blues, foi incluída no Hall da Fama do Grammy 8 anos depois. Robert Johnson é citado como uma influência para artistas como Mick Jagger, Fleetwood Mac, Bob Dylan e Eric Clapton. E ele fez tudo isso em um período muito curto de tempo, com uma vida extremamente difícil, superando tudo e perseverando para se tornar um dos ícones mais importantes da música. É muito difícil distinguir fato da ficção quando se trata de Robert Johnson. As imprecisões históricas, teorias conspiratórias e a completa falta de documentação substancial tornam sua história confusa. Mas uma coisa é certa: Robert Johnson foi um exímio artista e será, para sempre, uma lenda.